Salve! Ufa, ganhamos. Nenhum jogo feio, nenhum campo feio, que o futebol foi o menos apresentado. Os atacantes consagram o goleiro, mas mesmo assim o Corinthians ganha. Ó, e não fuja, porque eu vou falar do Denner, hein? Solta a vinheta aí, vai. Vambora, vai Corinthians. Salve! Fala comigo, fiel. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está chegando agora. Não esqueça, negrão do canal Louco Sofredor, vou fazer as honras do barraco e você faz a sua parte. Qual que é a sua parte? Você sabe qual é? Compartilha pra geral, cagueta pra geral, deixa o like e se inscreva no canal. Se não for pro Instagram, passa lá no Instagram, @canal Louco Sofredor e se inscreva lá, que lá a gente posta conteúdo também sobre o Coringão. Vamos falar rapidamente sobre esse pós-jogo de Ponte Preta 0, Corinthians 1, pela 5ª rodada do Paulistão. Prometo a vocês que eu vou tentar fazer um pós-jogo rapidinho, porque o jogo foi feio, não tem muita coisa para falar, e no final eu vou falar da nova polêmica, porque você sabe muito bem disso. Eu já te falei, corintiano não morre de tédio. Da nova polêmica do momento, a venda do Denner. Mas vamos falar do jogo. O Corinthians hoje entrou em campo no estádio Moisés Zucarelli, em Campinas, para pegar a Ponte Preta pela 5ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. O Corinthians entra em campo com Hugo Souza, Léo Maná na zaga, Félix Torres, João Pedro Choca, Hugo na lateral esquerda, no meio Ranielli, Martínez, Igor Coronado, e ele entrou com 3 atacantes com Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. O jogo estava marcado para 7h45 e o jogo foi começar, já era quase 8h30, era coisa de 8h20, 8 e pouco, porque simplesmente tá tendo uma chuva surreal e o campo ficou alargado. O campo ficou alargado, que assim atrasou o início do jogo, certo? O Corinthians demorou para entrar em campo, e eu acho que o Corinthians demorou para entrar em campo até no primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi horrível. O primeiro tempo foi horrível. Um campo cheio de poça de água, um campo horrível, não teve futebol no primeiro tempo, sabe? E mesmo assim, as melhores chances foram com o Corinthians. Por quê? Porque automaticamente o Corinthians era o time que tinha mais técnica, né? Quando assim o campo deixava ter técnica, automaticamente a técnica do Corinthians se sobressaía, com o Igor Coronado dando seus lançamentos, com jogadas individuais do Thales Magno. E o Corinthians teve as melhores chances do primeiro tempo. Foi uma com o Martínez de fora da área, que bateu na trave, né? Um lançamento do Igor Coronado pro Yuri Alberto, que praticamente consagrou o goleiro, né? Chutando a bola em cima do goleiro. É impressionante como o Yuri Alberto está voltando àquela fase que ele finaliza em cima do goleiro para consagrar goleiro. Ele fez isso hoje, eu acho que umas 2, 3 vezes. Ele consagra o goleiro, ele finaliza em cima do goleiro. Ele parece que fica ansioso na frente do gol e finaliza em cima do goleiro. Desde o ano passado eu tô dizendo, para quem me conhece sabe, eu digo, o Yuri Alberto é fase, o Yuri Alberto é fase. Olha aí, ó, certo? Então o primeiro tempo não teve, o primeiro tempo foi muito fraco de futebol, o campo não deixou assim o futebol se sobressair, certo? Muito erro de passe, muita falta, que jogo feio, puta que pariu, fazia muito tempo que eu não vi um jogo feio assim, foi feio de assistir, de verdade, mas também o campo foi horrível. No segundo tempo, o Ramon Dias, ele tira o Igor Coronado de novo,
né? Eu preciso falar disso. Eu não entendo por que ele tira tanto o Igor Coronado, tá? Eu não entendo por que ele tira tanto assim o Igor Coronado, né? Ele tirou o Igor Coronado e colocou o Charles. Mas é interessante dizer que ele coloca o Charles no lugar do Igor Coronado, que estava jogando de cérebro, que era o meia, e mesmo assim deixou os 3 atacantes lá batendo cabeça, caindo nas poças d'água, né? E ele com 3 volantes para simplesmente jogar no chutão, porque ele tirou os meias, porque ele tirou o único meia que tinha no time, né? Foi isso que ele fez, né? Automaticamente o chutão se sobressaiu. Por quê? Porque eu entendi que ele queria posse de bola, mas Ramon Dias não tinha como ter posse de bola em um campo desse, Ramon Dias. Não tinha como ter posse de bola no campo desse. A minha opinião, eu particularmente faria o quê? Né? Eu tiraria um atacante, eu tiraria o Romero. Eu tiraria o Romero, né? E colocaria um volante, colocaria mais um cara no meio de campo, né? E deixaria o Igor Coronado, porque o Igor Coronado estava jogando com lançamento. E o Igor Coronado, quando não tinha um lugar do campo que podia ter técnica, o Igor Coronado era o cara da técnica, e ele tirou isso, né? E ele tirou isso. Então foi um jogo no segundo tempo, o jogo melhorou um pouco, porque a água automaticamente secou um pouquinho, o jogo melhorou um pouco, se via um pouco mais de posse de bola, mas mesmo assim foi um jogo muito feio, sabe? E o Corinthians teve mais chances perdidas. É impressionante como o ataque do Corinthians hoje consagrou o goleiro da Ponte Preta. O ataque do Corinthians consagrou o goleiro da Ponte Preta com Yuri Alberto, com Thales Magno, com Romero. E foram tudo chances, certo? De dentro da área. Foram tudo chances de dentro da área. Gente, vocês não podem perder tanto gol assim, certo? Estamos no começo de temporada. Mais pra frente vai vir os jogos mais difíceis, os jogos mais acirrados. Não dá pra se perder tanto gol assim. Vamos fortalecer o treinamento de finalização, pelo amor de Deus, porque não dá para perder gol de dentro da área finalizando a bola em cima do goleiro, certo? Mas mesmo assim, o Corinthians, por volta dos seus 80 minutos do segundo tempo, o Corinthians abre o placar, faz o gol com o Thales Magno, que bateu de fora da área, no canto do goleiro. E ufa, eu soltei o grito de ufa, xinguei geral. Acho que minha vizinha reclamou de mim, mas é isso. O Corinthians abriu o placar e depois disso foi um sofrimento só. Martínez demorou para ser expulso, mas foi expulso e a Ponte Preta foi para cima, meteu bola na trave, meteu chuveirinho, meteu cruzamento e o Hugo, graças a Deus, graças ao seu Jorge, graças ao Corinthians, segurou e a zaga segurou e o Corinthians conseguiu fazer 3 pontos, mais 3 pontos, somando 12 pontos no Campeonato Brasileiro com 5 rodadas disputadas. São 4 vitórias e 1 derrota. O Corinthians no grupo ele continua em segundo porque o Mirassol ganhou e está com o mesmo ponto do Corinthians, mas só que tem uma vantagem de saldo de gols. Valeu? Mas o que interessante é que o Corinthians enfim conseguiu ganhar nesse jogo feio que teve, né? Eu acreditei de verdade durante o jogo que o Corinthians não ia ganhar, mas o Corinthians ganhou, graças a Deus, que eu não tenho certeza de nada, que eu não entendo nada. É isso, vamos pra cima. A próxima rodada do Corinthians, se eu não tô enganado, é sábado, né? Porque o Corinthians vai começar a jogar de 3 em 3 dias o Corinthians vai ter jogo. Parabéns, viu? Parabéns, Federação Paulista,
pelo calendário e parabéns CBF acima de tudo pelo calendário, né? Próximo jogo do Corinthians é sábado. O horário não estou enganado, mas é contra o Noroeste, né? E eu vou falar mais sobre isso na semana. Agora vamos falar do Denner, certo? Vamos falar do Denner, o vídeo já tá ficando grande. Vamos falar do Denner. O Corinthians está... A diretoria do Corinthians está fechando a venda da nossa joia da base, o Denner. O nosso melhor lateral esquerdo de todo o elenco. Eu falo de todo o elenco. O Corinthians está fechando a venda dele para o Chelsea da Inglaterra. O moleque tem 16 anos, quando ele fazer 18 anos, eu acho que no meio do ano que vem ele vai para o Chelsea, que o Corinthians está fechando essa venda, né? Agora eu vou trazer números para vocês, tá bom? Vamos lá. O Denner é um moleque promissor, ele é uma joia da base, certo? O Denner, ele participou de todas as seleções de base, só para você ver como o moleque é promissor, né? O Denner, ele tem 16 anos e ele tinha mais 4 copinhas para disputar, só para você ver como o moleque estava avançado. O Denner, ele já tinha subido pro profissional, ele tinha sido chamado pelo Ramon Dias só com 16 anos, só para você ver como o moleque se destaca, como o moleque é bom de bola. Vocês viram na copinha como esse moleque é bom de bola, certo? E mesmo assim o Corinthians vende. Agora vamos para os números para você ficar sabendo aí. Vamos lá. O Corinthians, ele na temporada do ano passado, ele renovou o contrato do moleque. E o salário do moleque foi para 6 mil reais. Vai vendo, é tiração, é por isso que ele vai embora. É tiração, né? O Pedro Raul ganhando 750 mil e o salário do moleque 6 mil reais. Parabéns, diretoria, né? E o contrato dele iria até 14 de março de 2027, certo? E o Corinthians tem 80% do jogador e 20% é do próprio atleta. O Corinthians está fechando a venda pro Chelsea pela bagatela de 12 milhões de euros. Automaticamente o Corinthians fica com 8 milhões de euros, que se equivale a mais ou menos, eu não sou muito bem de matemática, a 38 milhões de reais, certo? Aí você pode dizer, pô, é um bom valor, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Falei pra você que esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Porque agora eu vou começar a bater na diretoria, certo? Vamos lá. O Denner. O Denner é jogador do Giovanni Bertolucci. É ele mesmo, né? O empresário que supostamente, tá bom, plataforma? Supostamente manda no futebol brasileiro, né? Que processou o Corinthians há pouco tempo atrás. Eu fiz um vídeo sobre isso, se você não viu, busca aí na zeração dos vídeos que você vai ver, né? Processou o Corinthians há um tempo atrás por dívida do Corinthians, certo? E o Corinthians deve aproximadamente cerca de 78 milhões de reais, se eu não estou enganado, para o Giovanni Bertolucci, né? E o Denner é jogador do Giovanni Bertolucci. O Giovanni Bertolucci não deixou o moleque renovar com o Corinthians. O Giovanni Bertolucci trouxe a proposta do Chelsea para o Corinthians vender, sim. Sabe por quê? Agora que vem a bomba. Porque todo o dinheiro que o Corinthians vai pegar na parcela dessa venda, o Corinthians não vai ficar com R$1. Vai tudo para o bolso do Giovanni Bertolucci. Vai tudo para pagar a dívida do Giovanni Bertolucci. Então, praticamente, resumindo tudo isso, o moleque está indo de graça. E o Corinthians não vai ganhar nada.
pela venda. Só vai ganhar por números alcançados, essas porra que todo contrato tem. Mas ó, parabéns, diretoria. Lembrando bem que é dívidas passadas, né? As dívidas com o Giovanni Bertolucci é dívidas passadas, né? Dívidas de contratações da renovação e transparência. Aí eu pergunto, Romeu Tuma Júnior, você tava onde nisso tudo? Aí você não fala nada, né? Aí ninguém vai falar de Andrés, aí ninguém vai falar de Duílio, não é? Porque foram eles que negociaram com o Giovanni Bertolucci. Que foram eles que fizeram um contrato desse. Aí ninguém fala de nada, né? Aí ninguém fala de nada, né? Mas quando é pra falar do Augusto, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer videozinho, todo mundo quer em problema falar, né? A politicagem, mais uma vez, atrapalhando o Corinthians. A politicagem, mais uma vez, atrapalhando o Corinthians. Quando eu falo pra você que a base do Corinthians está sucateada, certo? Quando eu falo pra você que a renovação e transparência acabou com o Corinthians, está querendo voltar para terminar o serviço, você desacredita. Eu só posso ficar por aqui, tá? Porque se eu começar a falar mais, é capaz que eu até leve um processo, né? E meu advogado imaginário já me deu uma bronca, mandou eu calar a boca. Então eu vou ficar quieto. Valeu, fiel. Até aqui, beleza? Então você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa o like, se inscreva no canal para fortalecer. Foi um vídeo grande que eu quis falar do Denner e trouxe o pós-jogo também. Mas é isso. Um bom Corinthians para você, um bom Corinthians para mim, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando no canal. Você já sabe, se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer esse humilde trabalho. E nunca se esqueça, muito espírito corintiano às adversidades da vida. Valeu? Vai, Corinthians! Fala com o Negrão!